Tribo Primitiva capítulo 96. Eles têm medo do chefe guerreiro. Os cervos com chifres são iscas, e a presa é naturalmente uma fera que come carne, um lobo. Depois de voltar da última vez, Mufeng e Minguang analisaram. Eles nunca haviam encontrado lobos antes, o que significava que esses lobos vagaram de outro lugar ou migraram com um grande número de herbívoros. Mufeng também deixou a luz brilhante sair e rastreá-la 2 vezes no escuro, e descobriu-se que o grupo de lobos veio junto com a migração de herbívoros. Em outras palavras, desde que Mufeng use o sangue desses cervos com chifres, ele pode atrair a aparência desses lobos. Como esperado, um farfalhar logo veio da grama não muito longe. Ao ouvir esse som, os olhos de Mufeng se iluminaram. Venha! Ao mesmo tempo, Anshu não pôde deixar de abaixar seu corpo, seus olhos ainda olhando em uma direção. Neste momento, todos colocaram o barro amarelo nas costas, com expressões diferentes. As pessoas da equipe de caça estão ansiosas para tentar, mas os jovens e fortes que nunca saíram da tribo estão obviamente um pouco envergonhados. Mufeng sabia disso bem e disse interiormente, parece que é certo deixá-lo sair e sentir isso desta vez. Caso contrário, com apenas algumas pessoas da equipe de caça, o poder sempre será limitado. Depois de voltar para a tribo, devemos treinar esse grupo de pessoas. Enquanto pensava em seu plano de voltar, Mufeng olhou cuidadosamente para a direção de onde vinha o som de Suete. Ele balançou a cabeça secretamente, sentindo que em termos de agilidade e alerta, o lobo da sociedade primitiva não podia ser comparado com as gerações posteriores. Isso pode estar relacionado a dezenas de milhares de anos de evolução, e também está relacionado às feras que podem ser vistas em todos os lugares. As presas podem ser vistas em todos os lugares, e elas não parecem precisar ser tão astutas. Caso contrário, o som de farfalhar agora é suficiente para expor seu alvo. No entanto, isso também é inseparável do fato de que os juncos circundantes são muito altos. Ao todo, sob a atenção de muitos membros do clã Jiang, os lobos começaram a mostrar suas cabeças na grama visivelmente balançando à distância. Depois que a cabeça foi exposta, o lobo cheirou para a esquerda e para a direita, balançou a cabeça e varreu na direção do cervo com chifres. A grama atrás dele começou a se mover novamente, aparentemente correndo em direção ao cervo com chifres. Mufeng ficou surpreso. O olfato do lobo é tão ruim? A razão pela qual os lobos não os viram da última vez pode ser explicada pelo fato de estarem caçando as pitons. Mas desta vez eles apareceram mais tarde, e ninguém foi encontrado. Mas então ele entendeu, porque ele cheirava seu corpo levemente, e quase não conseguia segurar a respiração. Como ele mesmo não suportava o cheiro estranho em seu corpo, ele estava no mesmo nível dos javalis e ovelhas selvagens que ele pegava, e todos tinham um cheiro desagradável até a morte. Os sentimentos estão no sentido do olfato desses lobos selvagens, e eles não podem dizer o cheiro deles. Mas isso também é bom para a situação atual deles. Quando todos os lobos selvagens apareceram, eles choramingaram e morderam o cervo com chifres. Mufeng olhou para Anshu e fez sinal para ele levar alguém para flanqueá-lo. Mais de 30 membros da equipe de caça, além de 20 tribos jovens, se aproximaram silenciosamente dos lobos pouco a pouco. Mas antes que estivessem completamente perto dos lobos, um lobo nos lobos selvagens gritou. Todos os lobos selvagens pararam de morder o cervo com chifres em um instante, sorrindo e se inclinando para olhar para os humanos que os cercavam de lado. As pessoas da equipe de caça pegaram arcos e flechas e apontaram para os lobos. Os membros do clã Jiang aplaudiram juntos. Chefe guerreiro, tantos lobos selvagens, se os matarmos, teremos muita comida de uma só vez. Cale-se! Anshu gritou. Ele sabia que Mufeng fez um movimento tão grande, para não matar o lobo selvagem. Sem pressa. Mufeng acenou com a mão, pegou a pá na mão, caminhou para o lado da árvore fria e também se aproximou da matilha de lobos. É só que ele acabou de aparecer, e os lobos que ainda estavam sorrindo instantaneamente mudaram de tom, mudando a ameaça de ou para um ou baixo, o que obviamente era um sinal de fraqueza. Não fale sobre Mufeng. Até o clã Jiang entendeu que esses lobos selvagens estavam com medo. Eles estão com medo do chefe guerreiro? Todos olharam para Mufeng com espanto. As bestas selvagens têm medo das pessoas? Apenas o coração de Mufeng está limpo. O temperamento dos lobos é semelhante ao dos cães. Ele se lembrava de ir à escola quando era jovem,
e os cães locais da aldeia sempre gostam de gritar com ele, e muitas vezes o assustavam para chorar. Mas quanto mais ele chorava, mais os cães gostavam de gritar com ele. Finalmente, um dia, Mufeng foi inspirado por um velho. Você os convencerá uma vez, e eles terão medo de você e não ousarão morder novamente. Então Mufeng cerrou os dentes e suportou o medo, agarrando a vara, segurando a pedra e perseguindo o cão líder e batendo nele por 3 quilômetros, jogando para frente e para trás por um longo tempo. Desde então, quando os cães o viram novamente, eles se amontoaram na beira da estrada com o rabo dobrado e não ousaram dizer mais uma palavra. Especialmente o cachorro liderado por Mufeng estava fugindo para longe com o rabo imprensado entre eles. Embora houvesse cerca de 20 desses lobos na frente deles, eles se lembraram claramente de como Mufeng atirou violentamente no rei lobo não muito tempo atrás, e eles não puderam deixar de não ter medo. Você sabe, seja um lobo ou um cachorro, não importa quão feroz ou feroz seja, ele não odiará uma existência mais forte do que ele. Pelo contrário, eles obedecerão, porque em seus corações, a existência que é o mais forte do que eles é o líder e seu chefe. Isso pode ser visto a partir do desempenho da matilha de lobos antes e depois da batalha do rei lobo pela hegemonia na matilha. O cão de estimação na realidade também é verdade. As pessoas que são boas para ele podem não ser próximas, mas aqueles que são ferozes com ele se atrevem a vencê-lo definitivamente obedecerão. Querendo entender isso, Mufeng não pôde deixar de sorrir. Então você ainda sabe como ter medo. Isso é mais fácil. Tribo Primitiva capítulo 97. Peça ao rei lobo um pequeno filhote de lobo. Originalmente, Mufeng foi preparado e, se necessário, tanto a iluminação quanto o poder foram aplicados. Primeiro, deixe Ansu e os outros atirarem e matarem alguns lobos, e então eles aproveitaram a oportunidade para trocar pontos de conquista por uma técnica intermediária de domesticação de animais, domesticando assim alguns lobos e retornando ao objetivo. O que o surpreendeu foi que esses lobos pareciam se render depois de vê-los. Isso não é bom o suficiente para fazê-lo machucar o assassino. No entanto, ele originalmente planejava trazer alguns lobos de volta para levantar os guardas, e ele não podia poupar esforços para matar esses lobos de mau gosto. A melhor situação é conseguir alguns lobinhos de volta, para que seja mais fácil domesticá-los. Afinal, os lobos adultos são indomáveis, e ele não ousa arrogantemente colocar lobos na tribo. Então ele fez um gesto para a árvore fria que estava pronta para partir, e lembrou cuidadosamente a chamada de comunicação sobre lobos na técnica elementar de treinamento animal, e tentou gritar, ó ó ó, ó ó ó ó. Provavelmente significa, quem de vocês é o chefe, saia e converse. Depois de gritar, Mufeng se sentiu um pouco nervoso, afinal, da última vez que ele usou a técnica primária de treinamento de animais para usar o grande javali, o efeito não foi tão bom quanto ele pensava. Mas o que o surpreendeu foi que depois de ouvir sua voz entre os lobos, eles pararam de soluçar, e Kiki olhou para Mufeng com os olhos arregalados, parecendo se perguntar por que esse humano podia entender sua língua. Com certeza, um lobo cinza com uma pequena testa marrom caminhou para a frente da matilha, observando Mufeng abaixar sua cauda, e gritou para ele com a cabeça erguida, uou. Mufeng estava feliz e disse com um sorriso, você está? Ao dizer isso, ele começou a rugir novamente. Todas as pessoas ao redor ficaram chocadas e sem palavras. A imagem de Mufeng em suas mentes já era extremamente alta, mas eles não esperavam que ele pudesse falar a língua de um lobo agora. E Mufeng terminou de se comunicar com este novo rei lobo, esperando por uma resposta. Agora mesmo Mufeng expressou a ele que queria criar alguns lobinhos, e disse ao novo rei lobo que ele ainda queria alguns lobos adultos. Como resultado, o novo rei lobo disse que lobos adultos não poderiam ser dados a ele, e o próprio lobisomem teria que discutir com a tribo. Afinal, se a matilha quer crescer, também precisa do lobinho para aumentar o número da matilha. Então Mufeng disse ao rei lobo que os pequenos lobos devem ser dados a eles, e se o lobo grande for convidado a discutir com eles, se não, ele lidará com eles como o último rei lobo. Claro, se eles conhecem os assuntos atuais, esses chifres na frente deles podem ser dados a eles. Intimidação. Claro, isso foi tudo que ele usou para se comunicar com o novo rei lobo com o grito de lobo ou, e outros naturalmente não sabiam o que isso significava.
Anshu parecia preocupado e não pôde deixar de perguntar: chefe guerreiro, você é? Mufeng acenou com a mão e disse com um sorriso: estou pedindo alguns filhotes de lobo deste novo rei lobo. A propósito, vou trazer 2 lobos adultos de volta à tribo para guardar o portão. Anshu exclamou: você quer criar um lobo? Quando ele gritou, Mufeng acenou apressadamente para ele: fique quieto, não assuste esses lobos. O que? Anshu pensou que tinha ouvido errado. Assustou o lobo. Mufeng acenou com a mão para parar de falar e gritou com o novo rei lobo novamente, pedindo-lhe que respondesse rapidamente. O novo rei lobo foi forçado a ficar indefeso, então ele teve que responder com a ou. Quando Mufeng ouviu isso, sua testa franziu, porque o novo rei lobo disse a ele que seu povo discordava. Não concordo. Mufeng zombou. Anshu. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Anshu atirou uma flecha diretamente, atingindo um lobo que estava tentando escapar com a cauda ensanduichada. Embora não o tenha matado com uma única flecha, apenas arrancou um pelo do tamanho de uma palma de seu corpo. O lobo mostrou sua ferocidade sob a dor, e saltou com um som de ou, e estava prestes a atacar a árvore fria. Anshu zombou, apertou o arco novamente, e assou outra flecha, acertando diretamente o lobo que tinha acabado de pular. A flecha afundou vigorosamente e perfurou a pele do lobo diretamente e penetrou no estômago do lobo. O lobo caiu pesadamente no chão, gemendo. Os 3 arcos mais a força e as habilidades de arco e flecha da própria árvore fria derrubaram o lobo diretamente. Todos os membros do clã Jiang, incluindo todos os lobos, é claro, exceto Mufeng, seus olhos eram inspiradores quando olhavam para a árvore fria. Neste momento, Mufeng sorriu e olhou para o rei lobo. Ele nem se deu ao trabalho de falar besteira com ele e bufou diretamente. Mesmo assim, o novo rei lobo entendeu o significado de Mufeng e respondeu apressadamente a Mufeng com a o que significava: discutirei com eles novamente em breve. Mufeng não falou, levantou a mão e disse lentamente uma palavra. O rei lobo imediatamente balançou o rabo, como se estivesse varrendo o chão com um cabo de vassoura quebrado, fazendo com que a grama ao redor cambaleasse, o que obviamente era um compromisso. Mufeng sorriu, mas não sorriu, não terminou de gritar as palavras Anshu, mas esperou que o novo rei lobo respondesse novamente. Com certeza, desta vez expressou novamente seu significado com grito: pode ser dado a 5, mas não funcionará se houver muitos. Mufeng estava encantado em seu coração. Ele não planejava pedir mais. Afinal, a tribo pode não ser capaz de pagar, não importa o quanto fosse. A comida para a tribo está relativamente apertada agora. Mas Mufeng não queria ser um novo rei lobo tão barato. Ele o ameaçou novamente, dizendo que ainda precisava de alguns lobos grandes. Agora que o novo rei lobo foi morto, ele discordou, mas continuou abanando o rabo. Vendo que estava quase pronto, Mufeng fingiu implorar ao novo rei lobo para fazer concessões, pedindo-lhe para não atacar o clã Jiang quando ele estivesse caçando nas proximidades. Ao mesmo tempo, ele também disse ao rei lobo que traria pessoas aqui para caçar de vez em quando. Então o rei lobo precisaria trazer uma matilha de lobos para cooperar, e a presa obtida poderia ser distribuída a eles. O não acordo fará com que sua tribo seja destruída. Intimidar e atrair novamente. Desta vez, o novo rei lobo concordou prontamente. E Mufeng sorriu com satisfação. Tribo Primitiva Capítulo 98. Expectativas para Little Wolf. Mufeng pegou 5 filhotes de lobo como ele desejava. Eles eram peludos e pareciam muito fofos. Mas quando ele estendeu a mão e tentou acariciar os filhotes de lobo, eles sorriram e gritaram para Mufeng: "Oh, é bastante feroz." Mufeng sorriu, muito satisfeito. Então ele gritou para o rei lobo, querendo dizer: "Já que o lobinho me foi dado, você pode levar esses cervos com chifres com você. Não se esqueça do acordo comigo." O rei lobo também respondeu dizendo que cumpriria sua promessa. Não só isso, até disse a Mufeng para não matar o pequeno lobo. Mufeng riu silenciosamente. Ele não ameaçou o rei lobo novamente desta vez, mas disse ao rei lobo que lhe levou o pequeno lobo de volta para criá-lo, e eles o veriam novamente se ele tivesse uma chance. Desta vez, o rei lobo ficou completamente aliviado e se aproximou cautelosamente do servo com chifres, olhando para Mufeng humanamente e fazendo perguntas em seus olhos. Mufeng acenou com a mão e disse:
Esses cervos com chifres são seus. O rei lobo latiu alegremente, abanando o rabo para saudar a matilha de lobos para levar embora o cervo com chifres. Em meia hora, a matilha de lobos correu do aparecimento ao desaparecimento. Para as pessoas do clã Jiang, tudo parecia tão irreal. Um grupo de cerca de 20 lobos estremeceu ao encarar seu chefe guerreiro novamente. E seu chefe guerreiro pode falar a língua do lobo e se comunicar com o lobo. O que os fez sentir incrível é que o rei lobo deu 5 filhotes de lobo ao chefe. Receio que, se eles entenderem o diálogo entre Mufeng e o rei lobo, não pensarão mais que a experiência anterior é apenas um confronto na superfície. Neste momento, a árvore fria foi despertada no sonho de Fang Hu, e olhou para Mufeng e disse: chefe guerreiro, os lobos. É isso, foi. Por outro lado, Mufeng sorriu. Deixe-os lutar conosco aqui. Por quê? Anshu ergueu as sobrancelhas. Há tantos de nós, não podemos matá-los. Não é necessário. Mufeng sorriu e balançou a cabeça. E carne de lobo não é deliciosa. Mantê-los é mais útil do que matá-los. Ah, para que servem os lobos? Anshu ficou intrigado. Então o que você acha que aconteceria se o tigre de dentes gigantes que conhecemos agora? Mufeng pediu para não responder. Tigre de dentes gigantes? Anshu ficou atordoado por um momento, e então disse: há tantos de nós, devemos ser capazes de caçá-los. Mufeng sorriu e perguntou: então você acha que tantos lobos selvagens podem caçar e matar um tigre dente gigante? Anshu pensou um pouco antes de responder: sim. Mufeng perguntou novamente: então você acha que se eu pedir um pequeno filhote de megalodon, ele vai dar? Isso. Anshu pensou sobre isso novamente, e balançou a cabeça. Eu não sei, ninguém perguntou a eles antes. Mufeng ficou sem palavras. Seus sentimentos ainda estavam errados, e Anshu não entendeu o que ele quis dizer. Então ele teve que explicar: vamos te dizer isso, eu quero um filhote de lobo do rei lobo, é possível vir. Mas eu quero vir com o tigre dente gigante. Por quê? Anshu perguntou a ele diretamente. Mufeng sorriu e balançou a cabeça, e parou de andar em círculos, porque o rei lobo sabe pensar e sabe pesar os prós e contras. Se ele não me der os filhotes de lobo, vou matar todo o seu povo. Mas o tigre de dentes gigante não entenderá. Mesmo que entenda, não aceitará tais ameaças. Está fadado a lutar até a morte conosco. É isso. Anshu franziu a testa, ainda parecendo não entender. Mufeng é indefeso. Os caninos parecem ser inerentemente mais inteligentes do que os gatos. Então os caninos foram domesticados pela primeira vez na história, e a colaboração em grupo também é que os caninos se saem melhor do que os gatos. Como a explicação não está clara, ele simplesmente parou de explicar, teve que suspirar e disse: esqueça, você vai entender depois. Esses lobinhos trazem de volta para a tribo para criá-los, e quando crescerem, eles podem nos ajudar a fazer um monte de coisas. Fazer coisas para nós. Anshu ficou intrigado novamente. Bem, caçando, guardando a tribo e resistindo aos inimigos estrangeiros. Mufeng acenou com a mão. Anshu disse surpreso. Sério? Se houver alguns lobos para nos ajudar quando caçamos, então vamos pegar mais presas. Anshu não duvidou do que Mufeng disse e começou a esperar ansiosamente pelo pequeno lobo. Sim. Mufeng assentiu. Ok, já que o cervo com chifres foi dado aos lobos, não devemos voltar de mãos vazias. Dê a volta um pouco mais e volte com alguma presa. Sim. Anshu imediatamente respondeu com entusiasmo. Falando francamente, ele havia ferido o lobo com 2 flechas agora, e agora sua confiança aumentou. Se não fosse pela parada de Mufeng, ele teria que pegar a equipe de caça e atirar em todos os lobos. E as outras 20 pessoas que seguiram desta vez olharam para Mufeng e Anshu. Seus olhos estavam cheios de adoração. Uma é a pessoa que pode atordoar os lobos com 2 flechas, e a outra é aquela que faz os lobos tremerem apenas por ficar ali. Não importa qual seja, eles são o santo padroeiro em seus corações, e também são as pessoas que querem ser. Por um tempo, mesmo Mufeng não percebeu que essas pessoas estavam formando algo chamado ídolos do fundo de seus corações. No futuro, a tribo de guarda Erlang e de toda a tribo Jiang será precisamente por causa de seu desempenho corajoso hoje. Parecia que era porque a matilha de lobos estava cercada agora, mas eles não conseguiram mostrar suas forças.
A equipe de caça viu 6 ou 7 cervos com chifres e 3 ou 4 ovelhas selvagens no caminho de volta. Essas presas costumavam ser a existência de uma ou duas que eles precisavam trabalhar duro para capturar. Agora com o arco e flecha, tudo é diferente. Na estrada, enquanto se encontravam, a presa caía silenciosamente até onde estavam os olhos do vento da floresta e as flechas da árvore fria. O exército de arqueiros, o clã Jiang, viu pela primeira vez neste deserto. Tribo primitiva capítulo 99. Coiote domesticado. Depois de retornar à tribo, Mufeng levou o pequeno lobo diretamente para Pingjia de Long. Os lobinhos devem ter 1 ou 2 meses de idade e parecer lobos fofos, estúpidos e ferozes. Mas assim que Mufeng estendeu a mão, o pequeno lobo sorriu imediatamente, em posição de atacar e morder. Com certeza, é o pé selvagem da ecologia original. Mufeng disse secretamente. Ele teve alguns amigos na vida anterior na Terra. Devido às necessidades arqueológicas, ele costumava ir e sair de áreas primitivas, por isso tinha o hábito de criar cães de caça. Eles costumam contratar pessoas especializadas para treinar porque seus cães não são selvagens o suficiente. Isso é verdade desde cães esbeltos até mastins tibetanos. Agora parece que a falta de selvageria desses cães está em grande parte relacionada ao ambiente de vida dos cães. Embora os 5 lobinhos ainda sejam jovens, eles ainda mostram aparências selvagens e indomáveis. Não só não o preocupavam, como o deixavam excitado. Porque uma vez que tal lobo é domado, seu poder de luta é definitivamente mais forte do que o cão domesticado de gerações posteriores. E a razão pela qual ele trouxe para a frente do dragão da terra Gigia foi para suprimir a arrogância do coiote primeiro através da respiração do dragão da terra blindado de couro, para evitar que eles fossem muito arrogantes. Mas o que ele não esperava era que mesmo diante do colosso de Gigi de Long, os 5 lobinhos não mostrassem a menor timidez, e eles levantaram a cabeça e gritaram para Gigi de Long. Embora eles estejam demonstrando ferozmente com a cabeça erguida, eles são claramente fofos e fofos. A coisa mais hilária é que um dos pequenos lobos maiores até corajosamente deu um passo à frente, sorrindo para o dragão e sorrindo. Eu tenho um tipo de você vir aqui postura. O dragão da terra blindado caiu em ouvidos surdos. Uma é que é obviamente moderado por natureza. Em segundo lugar, os 5 lobinhos juntos não são tão grandes quanto seus cascos e não estão no mesmo grau. Então ele apenas olhou preguiçosamente para alguns lobinhos, rangeu o focinho e se deitou no chão roendo a grama à sua frente. É como se um elefante fosse barulhento por causa de um grupo de mosquitos, mas apenas batesse em suas orelhas e os pulsasse, e isso não importa mais. Desprezo nu. Mufeng não pôde deixar de sentir que os pequenos lobos eram realmente bezerros recém-nascidos e não tinham medo de tigres. Eles obviamente não perceberam que o grandalhão na frente deles poderia pisoteá-los em molho de carne com um casco. Com certeza, o filho do tigre e do leopardo, embora não escrito, tem o poder de comer vacas. Mufeng sentiu, afinal, o lobo é um carnívoro, e ainda é um herbívoro. Ele balançou a cabeça. Parece que fui desleixado e esqueci. Deixando de suprimir a selvageria dos pequenos lobos com o Pianja de Long, estimulou sua selvageria. Isso realmente surpreendeu Mufeng. Parece que ainda sou inexperiente. Mufeng coçou a cabeça, pensou sobre isso e lembrou cuidadosamente o conteúdo do treinamento animal. Parece que além da linguagem usada para se comunicar com alguns animais, há também uma introdução à domesticação. Em geral, para a domesticação de animais como o coiote, tudo o que você precisa fazer são 4 palavras: graça e força. Para ser franco, é cenouras e paus. Quanto a como dar cenouras e paus, também há instruções detalhadas. Mufeng olhou com cuidado e olhou novamente, e de repente sentiu como se tivesse encontrado um tesouro. Antes, ele achava que 500 pontos de conquista eram uma perda para uma técnica básica de treinamento de animais, mas agora parece valer mais a pena. Tanto a bondade quanto o poder são dados, e a vontade de fazer a graça primeiro. Considerando o tamanho e o corpo do pequeno lobo, foi apenas 1 mês ou 2. De acordo com a rotina, eles não devem ser desmamados ainda. Eles podem comer carne neste momento, mas certamente não podem rasgar a carne crua. Mufeng decidiu começar com esse aspecto primeiro. Então ele encontrou Ansu, cortou um grande pedaço de carne de veado dele, cortou em pedaços pequenos,
Colocou-o em uma panela de pedra e repetidamente martelou-o com um pedaço de osso, um pouco como esmagar alho em almofares de alho em uma vida anterior, e batendo no veado. Em carne moída. Então ele amassou a carne picada em pequenos pedaços de carne e os alimentou com o pequeno lobo. Este método é imitar o primeiro método da mãe loba de alimentar o pequeno lobo. A mãe loba mastiga a carne em uma massa e depois vomita para o pequeno lobo. Não só isso, Mufeng lembra que quando ele era criança, muitos idosos da aldeia alimentavam seus filhos dessa maneira. Agora parece que é muito provável que este método humano seja aprendido com os animais, mais provável que sejam lobos selvagens. Vendo Mufeng estendeu a mão para beliscar a almôndega e entregou. O pequeno lobo gritou ferozmente com Mufeng por com um sinal de alerta. A postura dizia claramente, vá embora. Mufeng sorriu silenciosamente, e não continuou a estender a mão, apenas segurando a almôndega na mão, sem dar um passo à frente nem retrair, olhando para o pequeno lobo com um sorriso. Havia um cheiro de peixe de carne crua ao redor. É natural sentir-se desconfortável em Mufeng, mas pode não ser necessário para o pequeno lobo. Os pequenos lobos primeiro rugiram e protestaram contra o vento. Mas não demorou muito para que seus estômagos começassem a chorar de desespero. Gurulu, gurulu. Assim como as crianças, os lobinhos que acabaram de nascer precisam comer constantemente e obviamente estão com fome agora. Ouvindo o som de gorgolejo, o rosto de Mufeng tornou-se mais sorridente, e o velho estava beliscando a bola de carne tremendo novamente. O cheiro de carne no ar parece ser mais intenso. Gurulu. Agora o estômago do pequeno lobo roncou mais alto. Pequeno Langman não rugiu mais para Mufeng, mas olhou para a mão de Mufeng ansiosamente, inclinou a cabeça e quis avançar e recuar. Mufeng não estava com pressa, mas sabia que não podia estar com pressa agora. Finalmente, um pequeno lobo não pôde evitar. Ele deu um passo à frente hesitante, caminhou com cuidado até Mufeng, e cautelosamente pegou a almôndega, e então rapidamente correu para o lado e a devorou. Tribo Primitiva Capítulo 100. Domesticado com sucesso com o início do primeiro lobinho, os outros lobinhos logo não aguentaram mais, e gritaram 2 vezes em voz baixa, e correram para Mufeng para comer as almôndegas. Cada lobinho se comporta de maneira diferente ao comer almôndegas. Alguns estavam engolindo com uma boca grande de um lado, alguns estavam apenas mordendo e não soltando, e alguns estavam mordendo a almôndega enquanto observavam Mufeng vigilantemente com os olhos. Mufeng estava de bom humor, esperando que os pequenos lobos terminassem uma almôndega em sua boca. Mas uma pequena almôndega obviamente não poderia fazer o pequeno lobo encher seu estômago. Depois de comer, os pequenos lobos olharam para Mufeng ansiosamente. Desta vez não era mais a mesma vigilância de antes, mas ergueu a cabeça timidamente contra Mufeng, seguido por alguns abanões de cauda, e sua voz ficou muito mais suave. Mufeng sorriu e perguntou, você ainda quer comer? Obviamente o pequeno lobo não entendeu. Ele ainda olhava para Mufeng ansiosamente. Mufeng apontou para o pequeno lobo, então apontou para o veado de um lado. Você quer comer isso? Não sei se o pequeno lobo entendeu. Apenas quando Mufeng apontou para o veado, os 5 lobinhos continuaram balançando suas cabeças, e suas caudas estavam abanando, obviamente muito felizes. O que é ainda mais exagerado é que o pequeno lobo que foi o primeiro a comer a almôndega acabou de ficar sem seu companheiro de equipe, balançou o rabo para Mufeng e continuou chamando-o obviamente incitando. Mufeng sorriu, acenou com a cabeça e sorriu, ok. Com isso dito, ele começou a fazer carne picada novamente. Vendo Mufeng pegando a faca para cortar a carne novamente, os lobinhos aplaudiram e pularam por ou então os 5 lobinhos correram até a jarra de Mufeng abrindo a boca para morder a carne de veado. Houve até um pequeno lobo que quase mordeu a mão de Mufeng. Mufeng estreitou os olhos, pegou a vara de madeira para bater carne e bateu diretamente na cabeça do pequeno lobo. Apesar de não ter muita força, ele derrubou o lobisomem e sentou no chão, gritando parecendo muito magoado. Mufeng ergueu o rosto, pegou o bastão de madeira e bateu com força no jarro de pedra. Com um tapa, o pequeno lobo se assustou de repente. Ele disse com uma voz profunda, se você quer comer carne, seja honesto, senão ninguém pode comer. Então ele pegou o pau e bateu no chão na frente do pequeno lobo novamente, e houve outro boom do chão, que conteve completamente o pequeno lobo. Ele começou a socar a carne moída e,
Enquanto socava a carne moída, murmurou: se você quer comer carne, tem que ser bom. Se você come carne, tem que ser obediente, senão não comerá carne da próxima vez. Se você quiser comer carne no futuro, não pode mais gritar comigo. Eu não sei se foram as palavras de Mufeng que tiveram um efeito, ou o choque do bastão agora teve um efeito. Os 5 lobinhos realmente ficaram no lugar, olhando para o jarro de pedra um por um, relutantes em virar o rosto. Finalmente, Mufeng apertou a bola de carne novamente. Ele pegou uma almôndega e entregou ao pequeno lobo novamente. Agora os pequenos lobos perderam suas defesas e correram para Mufeng um por um, e estavam prestes a comer a almôndega com a boca aberta. Mufeng sorriu e disse: quem vem a mim primeiro, quem tem carne para comer? Então, ele entregou a grande almôndega que ele segurava para o pequeno lobo que chegou primeiro. O pequeno lobo agarrou a almôndega em uma mordida, abanando o rabo e mastigou com força. Então ele pegou uma almôndega menor e entregou ao segundo. E assim por diante. Quando o último chega, já é o menor. O pequeno lobo claramente sentiu que era tratado de forma diferente, e ele abriu a boca e gritou com Mufeng novamente, e ele estava prestes a comer almôndegas. Inesperadamente, Mufeng pegou a almôndega de volta e nem olhou para o pequeno lobo. Agora começou a ficar ansioso. Chong Mufeng rugiu 2 vezes e queria se aproximar para pegar a almôndega. Então ele bateu diretamente em Mufeng com um bastão. Embora Mufeng ainda não leve isso a sério, isso já o fez se sentir muito injustiçado. Virou-se para tentar fortalecer os outros lobinhos, mas empurrou os outros lobinhos de lado. Mufeng disse friamente: se você quer comer carne, você tem que ser obediente. O pequeno lobo gemeu, muito magoado. Mufeng nem olhou para ela, e esperou que os outros lobinhos terminassem de comer as almôndegas, e esperou quietamente. Como resultado, os pequenos lobos ainda não estavam cheios depois de comer. Um por um continuou a olhar para Mufeng ansiosamente. Desta vez eles não hesitaram. Chong Mufeng balançou a cabeça e suas pequenas caudas balançaram descontroladamente. Até o lobisomem que não tinha comido a almôndega agora refletiu. Juntou-se ao acampamento dos 4 lobinhos e acenou com os rabos para desejar felicidades. Ei! O coração de Mufeng foi revigorante. Esse truque realmente funcionou. Pensando nisso, ele bateu a carne moída novamente. Escusado será dizer que, quando a almôndega foi espremida, o pequeno lobo não tinha mais pretensões e vigilância e correu para Mufeng para comer a almôndega. Vendo que era a hora certa, Mufeng estendeu a mão e tocou suavemente a cabeça de um pequeno lobo enquanto o pequeno lobo comia as almôndegas. No início, o pequeno lobo estava obviamente rígido, e ele levantou a cabeça e abriu a boca para morder a mão. Mas quando olhou para cima e viu que era Mufeng, balançou a cabeça e continuou a comer a almôndega, deixando a mão de Mufeng esfregar sua cabeça. Mufeng se acomodou em seu coração. Primeiro esfregou a cabeça do pequeno lobo, e então estendeu a mão e coçou suas costas algumas vezes, como se estivesse fazendo cócegas. Como resultado, o pequeno lobo fez um som de ronco muito confortável, e ele tomou a iniciativa de esticar a cabeça e se esfregar na palma da mão de Mufeng. Durante todo o dia, Mufeng ficou na caverna para domar o pequeno lobo, fazendo tanto macio quanto duro quando era verdade. No final, os 5 lobinhos não estavam mais vigilantes ao enfrentar Mufeng, e até mesmo os 5 lobinhos começaram a seguir as nádegas de Mufeng para frente e para trás. Colete os nomes de 5 lobinhos online. Todos os que estão interessados em acariciar os lobos por conta própria, os nomes são dados abaixo. Neste momento, Mufeng se comunicou secretamente com o sistema. Sistema, mão na tarefa. Prompt do sistema: domesticar com sucesso o pequeno lobo. Obter 300 pontos de conquista. O ponto de conquista atual é 3.400 pontos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.